Olá a todos, vamos lá, vamos continuar aqui um pouquinho o nosso estudo. A gente está no Daf Samech Tet Amud Bet, nas linhas de baixo, na segunda linha grande, Yodei, Kar Shabbat. Foi falado na nossa Mishnah que alguém, que ele sabia que existe Shabbat, só que ele esqueceu das Melachot, ou ele sabia das Melachot, mas ele esqueceu que hoje é Shabbat, ele é Hayav Korbanot, dependendo da situação. Se ele esqueceu o Shabbat, mas ele sabia das Melachot, então ele traz um Korban só. Se ele sabia que era Shabbat, mas esqueceu que é proibido cozinhar, que é proibido acender fogo, etc., ele traz um Korban para cada Melachá e Melachá. Pergunta Agmará. Minahalimili. De onde a gente sabe que tem essa diferença realmente? A priori, olha, você esqueceu do Shabbat, esqueceu das Melachot, não mexané, esqueceu, está esquecido, traz a mesma quantidade de Korbanot. Amarav Nachman, Amarav Ravu, Atrei Kraik Tivei. Tem dois psukim que tratam do assunto. Está escrito no pasuk, Veshamru Bnei Israel et Shabbat, Am Israel devem guardar o Shabbat, de forma geral. Urtiv et Shabtotai Tishmor, está escrito no plural, em outro lugar está escrito no plural, et Shabtotai Tishmor, os meus Shabbatot. Parece que o Shabbat não é uma coisa só, parece que o Shabbat tem muitas ramificações. Hakeitzad, como eu explico os dois psukim. Então, a Gemara traz a primeira explicação. Veshamru Bnei Israel et Shabbat, Shmira Achat le Shabbatot Arbe. O pasuk fala, Veshamru Bnei Israel et Shabbat, cuidem do Shabbat. É um cuidado só para muitos e muitos Shabbatot. Certo? Então, alguém que esqueceu muito e muito Shabbatot, a priori traz um korban só. V'shabtotai tishmoru, e o que está escrito no plural, que tem vários Shabbatot, shmirah achat lechol Shabbat ve'Shabbat. Vem dizer que tem uma mitzvah de cuidar cada Shabbat e Shabbat. Por isso, se alguém transgrediu alguns Shabbatot, ele traz um korban para cada Shabbat e Shabbat. Matki v'larav Nachman Baritza, kaderaba. Não, pelo contrário, eu posso dizer, posso explicar o pasuk de forma justamente contrária. Veshamru Bnei Israel Shabbat, Shmira Achat lechol Shabbat ve'Shabbat. O pasuk que fala que Bnei Israel tem que cuidar do Shabbat, está dizendo o seguinte, olha, cuide de cada Shabbat e Shabbat. Não cuide de Shabbat de forma geral, que se você esqueceu, todos os Shabbatot você traz um korban só. Não, cada Shabbat é importante por si só. Então, alguém que relela alguns Shabbatot, ele vai trazer um korban para cada Shabbat. E quando está escrito, cuidem do meu Shabbat, é uma mitzvah de cuidar de todos os Shabbatot. Então, a gente vê que tem situações em que a pessoa vai deixar de cumprir vários Shabbatot e trazer um korban só, porque tem um cuidado, e é o que a gente viu lá atrás, entre Machlok e Rav Yochanan, mas basicamente, alguém que, por exemplo, esqueceu que existe Shabbat, ou alguém que nunca soube que existe Shabbat, ele vai trazer um korban só para todos os Shabbatot, mas alguém que sabe do Shabbat e a cada semana ele confundiu o dia, ele vai trazer um korban para cada Shabbat. Ayodea Sheu Shabbat Vechuli. Virando Amud, Ain Amud Aleph. Mais na Reisha, o mais na Seifa. A gente falou duas situações. Tem a situação em que ele sabe que é Shabbat e esqueceu que as melachot são proibidas, traz um korban para cada melachá. A segunda situação é que ele sabe que as melachot são proibidas, só que ele não sabia que hoje é Shabbat. Então ele traz um korban para tudo. Pergunta agora qual a diferença? Sof, ele fez várias melachot por engano. Amarav Safra, kan mediat Shabbat o poresh, kan mediat melachá o poresh. Rav Safra tenta dizer o seguinte, olha, o caso em que ele sabia que a melachá é proibida, mas ele esqueceu que é Shabbat, então se chegar para ele e falar, não faz isso, é Shabbat, ele vai parar, porque se avisou ele que é Shabbat, ele não vai fazer a melachá. Então, uma coisa ele teve de errado, uma coisa coloca ele no caminho, traz ele de volta, então é um korban só. Mas o cara que sabe que é Shabbat, mas não sabe que é proibido cozinhar, não sabe que é proibido acender fogo, que é proibido tirar coisa de casa e etc., proibido escrever, se você chegar para ele e falar, não escreve, não acende fogo, tal, para cada melachá que você fala para ele, ele vai parar. Então a gente vê que tem vários esquecimentos, a priori, várias coisas que podem trazer ele de volta, então ele traz um para cada advertência. Amar lei Rav Nachman, klum piresh mi Shabbat, ela mishum melachot, ve klum piresh melachot, ela mishum Shabbat. Fala Rav Nachman, não entendi. A priori, Shabbat e Melachot é uma coisa só, não dá para diferenciar os dois. O cara que deixa de fazer Melachá é porque é Shabbat. E o cara que se avisa para ele que é Shabbat, ele sabe que isso é uma Melachá. Quer dizer, para as pessoas é a mesma coisa. Shabbat e Melachot é uma coisa só. O que não pode fazer no Shabbat, as Melachot. O que são Melachot? As proibições do Shabbat. Não dá para diferenciar entre os dois. Então, tanto faz se o cara deixa de fazer Melachá porque é Shabbat,
ou quando ele descobre que isso daqui é uma melachá, ele para porque ele sabe que isso é Shabbat. Os dois são ao mesmo ponto. Ela Marav Nachman, Korban de Chivrachmana, Amai, Ashgaga, Atam Hatshgaga, Achatuv Ashgagot, Avim. Então fala, Nachman, por que realmente é diferente? Porque o Korban que ele tem que trazer, o Korban que a Torá falou, traz um Korban, Hatat, para perdoar seu pecado, é pelo erro. Não pelo Shabbat, não pela melachá, e sim pelo erro. Você se enganou, achou que isso era permitido, traz um Korban. O cara que esqueceu o Shabbat, ele teve um erro só, ele esqueceu que é Shabbat. E o cara que não sabe as melachot, ele teve vários erros. Cada melachá é um erro diferente. Por isso, já que o Korban é trazido por causa do erro, por causa da confusão da pessoa, então para cada um e um ele tem que trazer um Korban para cada um. Chayav al kol melachá o melachá. Pergunta a seguinte, Hiluk melachot minalan. A priori, a gente tem falado até agora, a gente tem pressuposto, digamos assim, que se alguém cozinhou e acendeu fogo e escreveu, ele fez 3 melachot diferentes, ele traz 3 korbanot diferentes. Pergunta a Gemara, quem disse que são 3 melachot diferentes com 3 korbanot diferentes? Talvez o Shabbat é formado por 39 melachot, e se eu não cumpri uma, não cumpri 2, não cumpri 3, são pedacinhos do mesmo Shabbat. Quem disse que cada melachá e melachá é uma proibição por si só? Talvez, na hora que, por exemplo, algum Shabbat por aí, eu esqueci que era Shabbat, eu esqueci, não sabia as melachot de Shabbat, fui lá, escrevi, acendi fogo, fiz tudo o que não pode. Talvez simplesmente eu descumpri um Shabbat de várias formas, mas é um Shabbat só. Quem disse que cada melachá e melachá é considerado uma proibição por si só, a ponto de ter um korban para cada um? Talvez são vários aspectos do Shabbat, mas só, mesmo alguém que fez 20 melachot no Shabbat, ele hilel um Shabbat só. Quem separou entre melachot? De onde a gente aprende isso do Pasuk? Que cada melachá é uma proibição por si só. Amar Shmuel, Amar Krat, está no Pasuk, mechalelea mot yumat. A Torá ripta mitot arbe al chilul echad. Está no Pasuk, mechalelea, alguém que mechalela, alguém que transgride o Shabbat, mot yumat. A linguagem mot yumat é uma linguagem comum, geralmente na Torá, mas ela está dobrada, uma linguagem de kfilut. Fala Shmuel, olha, tem muitas mitot, muitas mortes sobre um chilul só. Ou seja, é possível lechalel um Shabbat e leitchayev várias mortes, uma para cada haverá, cada melachá que a pessoa fez. Ou seja, de um Shabbat só podem sair vários castigos. Pergunta a Gemara, mas espera aí, esse passuco está falando sobre alguém que fez bemezid. Alguém que fez bemezid, ele é chayav mitá sobre cada melachá e melachá que ele fez. Obviamente ele não vai ser morto algumas vezes, mas para cada melachá existe o castigo da mitá. Quem disse que alguém que transgride Shabbat sem querer tem exatamente o mesmo din? Talvez igual o Mezid não tem korban e Shogeg sem querer tem korban, assim também é diferente. Alguém que fez várias melachot bemezid, ele é chayav sobre cada uma e o Beidin vai julgar cada uma, e se em uma delas foi feito como se deve, com advertência, com kavaná, etc., ele vai ser morto. Mas com relação a melachot, não. Com relação a melachot, não importa quantas melachot você fez, você hilel um Shabbat só. Fala Gemara, אם אין עניין למעיזי, דכתיב, כל עושה מלאכה יומת, ראיתי פסוק, כל עושה בו מלאכה יומת, no עניין לשוגג. Fala Gemara o seguinte, olha, eu já tenho um pasuk que me diz que quem faz melachá no Shabbat é chayav mitá. Kol עושה בו מלאכה יומת. Então, por que tem mais um pasuk que fala que quem mechalel Shabbat ele é chayav mitá? Então, se eu tenho 2 pasukim que falam exatamente a mesma coisa, eu posso dizer, tem um plano na Gemara que diz, olha, se o segundo pasuk está sobrando, porque para o Inyan, para o assunto próprio dele, já tem outro passuco desse, então eu posso jogar para um assunto diferente. Então, se eu já tenho um passuco que fala que quem mechalel Shabbat de propósito ele é chayav mitá, eu posso jogar o outro passuco de mechalel amot yumat para quem faz isso, o beshogeg. E fala quem fez beshogeg, ele é chayav sobre cada melachá e melachá que ele fez. O mai yumat bemamon. Isso que está escrito yumat, que a priori é alguém que é chayav mitá, que é alguém que tem que ser morto, mas a priori quem fez beshogeg, quem fez sem querer, não é chayav mitá. A gente pode traduzir a palavra yumat como monetário, certo? Às vezes a Torá fala sobre morte, mas a intenção dela é monetário. Então esse cara também, quem mechalel Shabbat, ele é mot yumat, mas ele tem que pagar o valor do pecado dele. Pergunta a Gemara, tipo, Rabi Natan, pergunta a Gemara, por que Shmuel trouxe um passuco diferente? A priori, Shmuel é um dos Amoraim, a gente encontra nos Tanaim
um passuco que fala sobre isso claramente. A gente encontra a opinião de Rabi Natan na Braita, que ele aprende de onde a gente sabe que cada melachá é uma transgressão por si só, e se alguém fez algumas melachot, ele tem que trazer alguns korbanot. A gente já aprende isso de um passuco. Detânia, está escrito na Braita o seguinte, Rabi Natan Omer, Lo tevaruesh bechol moshotechem beyom ha-Shabbat. Está escrito no passuco que é proibido acender fogo em casa no Shabbat. Matam lomar, lichorá, esse passuco está sobrando. A gente já sabe das melachot de Shabbat, a gente já sabe que o que era proibido no Mishkan era proibido fazer no Shabbat, e acender fogo é uma das coisas que tinham no Mishkan. Não precisa de um passuco específico me contando que é proibido acender fogo no Shabbat. Então, por que esse passuco está aqui? Lefish Neymar, então explica o seguinte, olha, está escrito, Ve'akel Moshe et kol adav bnei Yisrael, ele hadvarim, sheshet yamim ta'aseh melachá. Moshe Rabbeinu, ele chama todo a Israel, ele fala, ele advarim, essas são as palavras de Akadosh Baruch Hu, e começa a falar sobre as melachot. E Hazal aprende o seguinte do passuco, está escrito ele hadvarim, poderia estar escrito dvarim, mas está escrito hadvarim. E a palavra ele também está sobrando aqui no passuco. Então, ele advarim, se a gente juntar essas duas palavras, a palavra ele que está sobrando, que a gimátria dela é 36, e a palavra hadvarim é no plural, são mais dois, Elo shloshim veteisha melachot. Peraí, vamos ver aqui. Rashi como chegou em 39. Ah, tá bom. A palavra dvarim é no plural. A letra rei vem dizer, olha, além do plural da palavra dvarim, que são dois, tem mais um aqui, então dá 3. Juntando com a gimátria da palavra ele, nós temos um total de 39. Elo shloshim veteisha melachot neimru le Moshe besinai. Então, pergunta a Rav Natan o seguinte, olha, já está escrito no passuco que tem 39 melachot, por que o passuco tem que especificar uma das melachot? E a Cholasam Kulam Be'elem Echad, Eino Chayav El Achad? Será que realmente se alguém se confundir e fazer todas as melachot de uma vez só, ele não esqueceu que das melachot de Shabbat, e um dia só ele esqueceu todas as melachot, foi lá e fez elas. Será que ele precisa pagar somente um korban, ou ele paga para cada melachá e melachá? Tem um passuco que diz, Bacharish u Bakatzir Tishbot. Tem um passuco que fala especificamente de duas melachot, a melachá de Harishá, arar a terra, e a melachá de Ktsirá, colher. O passuco que especificou essas duas melachot para ensinar que cada melachá é proibida por si só. Vedain, ainda assim, continua Rabi Natan e fala, mas espera aí, Vedain ani omer, al Harishá vel Ktsirá chayav shtaim, al kulam eno chayav el achad. Talvez essas duas específicas são melachot mais importantes, mais críticas, a ponto de cada uma ser uma proibição por si só, mas talvez todo o resto não. Então, no mar, lo tevaruesh, avará bichlal, הייתה ולמה יצא, להקיש עליה ולומר לך, מה avará sheyav מלאכה, וחייבים עליה בפני עצמה, אף כל שאוהב מלאכה, חייבים עליה בפני עצמה. Fala o seguinte, o passuco, lo tevaruesh bechol moshotechem, ele já estava incluso no passuco anterior. O passuco anterior fala o seguinte, sheshet yamim ta'aseh melacha, ubeyom hashvi yeh lachem kodesh shabbat, shabaton lashem, kol oseh bo melacha yumat. Tinha um passuco que fala que é proibido fazer melachot no Shabbat. Logo depois vem um passuco que fala, lo tevaruesh bechol moshotechem beyom ha-Shabbat. Para quê? Acabou de falar que não pode. Para que o passuco tem que especificar essa aqui? Para te ensinar o seguinte, fala Rabi Natan. Do mesmo jeito que acender fogo é considerado um av melachá, é uma melachá, um pai da melachá, certo? O que a gente falou que tem av e toladot, é uma melachá raiz, que tem as ramificações, e você é hayav por si só, porque o passuco colocou essa melachá por si só, assim também sobre cada um dos 39 avot melachá, você é hayav por cada um por si só. Ou seja, a gente encontra nas palavras de Rabi Natan que o passuco lo tevaruesh bechol moshotechem beyom ha-Shabbat nos ensina que do mesmo jeito que acender fogo é uma melachá por si só, e alguém que só acendeu fogo ele já é hayav korban, sem querer, assim também alguém que fez todas as melachot, ou parte das melachot, ele tem que trazer um korban para cada melachá e melachá, e não vem falar que não, o cara hilel Shabbat, tanto faz quantas melachot ele fez, ele hilel um Shabbat, ele deixou de cumprir um Shabbat só, não, cada melachá e melachá tem que trazer um korban por si só. Então, por que Shmuel buscou um passuco diferente? Por que Shmuel trouxe o passuco Mechalele Amot Yumat? Para falar que tem Chiyuv Mitah, no nosso sentido, tem que trazer korban para cada Hilul e Hilul, cada vez que você transgride o Shabbat. A priori tem um passuco de Rabi Natan. Explica a Gemara, Shmuel Savar la Rabi Yossi, de Amar Avará lelav yatzta. Fala a Gemara, Shmuel, ele concorda com a opinião de Rabi Yossi na Braita. Rabi Yossi na Braita fala o seguinte, isso que o passuco detalhou especificamente a proibição de acender fogo, não foi para falar que igual acender fogo é uma proibição por si só e ser hayav por ela por si só, assim também cada uma das melachot ser hayav por si só. De acordo com o Rabi Yossi, não.
De acordo com o Rabbi Yossi, isso que o Pasuk especificou, acender fogo no Shabat, foi para dizer que acender fogo é diferente das outras melachot. As outras melachot é chayav skilá, porque é uma melachá mais, são melachot sérias, digamos assim. Acender fogo, o Pasuk veio diminuir a humra dela, veio diminuir a rigorosidade, ou o que seja, dessa melachá, para falar que é só um lav, que não é careta igual às outras. Detalhe, como está escrito na Braita, avará, acender fogo, de acordo com o Rabbi Yossi, lelaviatzta, de acordo com o Rabbi Yossi, isso que o pastor que especificou avará é para diminuir, para falar que aqui não é careta, aqui é só um lav. Rabbi Natan não é lechalekyatzta, Rabbi Natan fala que não. Isso que o pastor que especificou avará é para dividir as melachot, para falar que cada melachá é por si só. Então, fala Gemara, por que Shmuel procurou o pasuk Mechalele Amot Umat e não pegou o pasuk de Rabbi Natan, de Lotevaruesh Bechol Moshvotechem? Explica Gemara, porque Shmuel entende esse pasuk como Rabbi Yossi. Ele entende que o pasuk Lotevarush Bechol Moshvotechem não vem transformar cada melachá em uma proibição por si só, como Rabbi Natan falou, e sim vem diminuir a proibição de avará, de acender fogo, transformar ela de careta esquilá para um lav. Pergunta Gemara, vetipo klele chiluk melachot, meicha de nafka le Rabbi Yossi. Fala Gemara, então peraí. Tá bom que ele não aprende da onde Rabbi Natan aprendeu, porque ele concorda com a explicação de Rabbi Yossi, mas então acha a fonte de Rabbi Yossi. Segue, Rabbi Yossi também concorda com Rabbi Natan que as melachot são separadas. Ele não aprende do mesmo lugar que Rabbi Natan aprendeu, mas então aprende da onde Rabbi Yossi aprendeu, porque Shmuel tem que achar uma terceira fonte. Detanya, está escrito na Braita Rabbi Yossi, Omer, ve'asa me'achat mehena. Está escrito no pasuk uma linguagem um pouquinho estranha, está escrito no pasuk o seguinte, fale para mim, uma nefesh, uma pessoa que fizeram um pecado sem querer, de todas as mitzvot Hashem, asher lo ta'asena, que não poderia fazer, todos os lavim, ve'asa me'achat mehena, ele fez um pouco de uma delas, certo? A linguagem me'achat mehena, não está escrito ve'asa achat, não está escrito que ele fez um isur, está escrito ve'asa me'achat mehena, uma delas de todas. O que é essa linguagem um pouco estranha? Então, fala para o seguinte, peamim shechayavim achat al kulam, peamim shechayavim al kol achat ve'achat. Às vezes você é chayav um korban para todas juntas, e às vezes você é chayav para cada uma e uma. Certo? Assim explica Rabbi Yossi. Já vou entender melhor. Amar Rabbi Yossi Rechanina, mai tam de Rabbi Yossi, como Rabbi Yossi entende isso do pasuk. De qualquer jeito, a gente vê que Rabbi Yossi tirou desse pasuk me'achat mehena o seguinte din. O din de que às vezes você faz uma transgressão, às vezes você faz várias transgressões de ser chayav só uma, e às vezes você faz uma transgressão e ser chayav por cada uma, que seria o nosso caso. Você fez várias melachot em um Shabbat só, você vai ser chayav por cada melachá e melachá. Entre parênteses, a Gemara explica a ideia de Rabbi Yossi e depois a gente volta para Shmuel. Sim, a pergunta aqui é para Shmuel. Porque Shmuel, se ele não concorda com Rabbi Natan no pasuk Lot Verosh Bechol Moshvotechem, então pelo menos traz o pasuk de Rabbi Yossi, ve'asa achat mehena, para aprender que cada melachá é uma proibição por si só. Porque ele foi procurar outro pasuk de Mechalele Amot Umat. Então explica a Gemara, só a opinião de Rabbi Yossi é o seguinte, Amar Rabbi Yossi Rechanina, mai tama de Rabbi Yossi, qual o motivo de Rabbi Yossi? Está escrito no pasuk me'achat mehena. Parte de uma, parte de todas. A letra mem, achat é uma, me'achat é um pouco de uma. Hena são todas, mehena é parte de todas. Então o pasuk usou uma linguagem um pouco estranha. Parte de uma e parte de todas. O que significa isso? Mai tama de Rabbi Yossi. Então explica a Gemara, achat me'achat, hena mehena. Achat shei hena, hena shei achat. Nós temos aqui 4 possibilidades. Uma e parte de uma, todas ou parte de todas, e às vezes tem uma que vale como todas, ou todas que valem como uma, e a Gemara vai trazer os exemplos de cada uma dessas ideias, certo? Ficou um pouco confuso, mas a Gemara vai trazer os exemplos. Achat Shimon. O que é uma melachá? Tem 4 coisas, certo? Tem uma melachá, tem parte de uma melachá. Tem tudo e tem parte de tudo. Achat, uma melachá é Shimon, alguém que escreveu Shimon. Alguém que pegou uma caneta no Shabat e escreveu Shimon, as 5 letras, ele fez uma proibição, ele escreveu no Shabat. Me'achad, o pasuk nos ensina que se você fez parte de uma melachá, você já é chayav. Como pode ser que eu fiz parte de uma melachá e eu sou chayav? Se a priori eu não fiz uma melachá inteira, eu não deveria ser chayav. Explica Gemara, Shem Mishimon. Se a pessoa, quando estava escrevendo Shimon, parou no mem, não completou o nome, já que só ele escreveu uma palavra que tem significado por si só, que é a palavra Shem, nome, ou seja, ele começou a escrever Shimon, Shin, Mem, Ain, Vav, Nun, Sofit, só que ele só escreveu Shin e Mem, 2 letras, mas Shin e Mem foram a palavra Shem, que é um nome por si só,
já é hayav, mesmo que ele não fez uma melachá completa. Hena, avot. A palavra rena, que é plural, representa avot. Mehena, isso que o passuco não falou, ve'asahat rena, fez uma de todas essas, mehena, parte dessas, vai ensinar que existem toladot. E o que significa isso? Ahat sheihena, às vezes vai ter um erro que vai causar vários problemas, certo? Vai ser um erro que tem várias consequências. Por exemplo, qual é o exemplo disso? Zadon Shabbat, Ushgagat Melachot, alguém que sabia que era Shabbat, só que ele se confundiu com cada melachá e melachá, então é um Shabbat só, mas já que ele se confundiu com todas as melachot, ele vai ter que trazer um korban para cada melachá e melachá, e às vezes tem a situação contrária, Rena Sheyahad, a pessoa vai fazer muitas coisas, só que vai ter um korban só. Quando Ushgagat Shabbat, Zadon Melachot, alguém que se confundiu com o Shabbat e acabou fazendo várias melachot, ou seja, ele esqueceu que hoje era Shabbat, ele fez várias melachot que ele sabia que são proibidas no Shabbat, só que ele esqueceu que hoje é Shabbat. Então, já que foi somente um erro, um esquecimento, como a gente viu no começo do mundo anterior, então é um korban só. Ou seja, o passuco que falou, Ahat Mehena, vem dizer, olha, às vezes é um korban para muitos erros, e às vezes são muitos korbanot para um erro. Que aqui são os casos que a gente viu. De qualquer jeito, a gente vê que, de acordo com o Rabi Yossi, alguém que sabia que era Shabbat, só que esqueceu as melachot, se confundiu com todas as melachot, não sabia o que é cada uma das melachot, ele tem que trazer korban para cada uma e uma. Então volta a nossa pergunta. Por que Shmuel foi procurar um passuco que diz Mechalele Amot Umat? Tá bom que você não concorda com a explicação de Rabi Natan, mas então pega a explicação de Rabi Yossi. Porque ele não usou nem o passuco de Rabi Natan nem de Rabi Yossi. Fala Gemara, o Shmuel, Achat Sheihena, Hena Sheiachat, Lo Mashmalei. Fala Gemara, olha, Shmuel, quando ele lê esse passuco, Meachat Mehena, ele não conseguiu ler esse passuco igual a Rabi Yossi. A explicação de Rabi Yossi para o passuco, a conclusão dele, não ficou claro. Então, para Shmuel, não dá para usar esse passuco como fonte para esse din, por isso Shmuel teve que procurar um passuco por si só. Então, no fim, todo mundo concorda que alguém que sabe que é Shabbat, se confundiu com as melachot e fez várias e várias melachot, ele tem que trazer korban para cada melachá e melachá, cada proibição e proibição. A única discussão entre eles é qual a fonte do passuco. Shmuel aprendeu do passuco Mechalei Amot Umat, Rabi Natan aprendeu do passuco Lo Tevaru Esh Bechol Mashotechem, e Rabi Yossi aprendeu do passuco Meachat Mehena. Shkoyach, Shabbat Shalom.